Amém. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Como é bom estar de volta, né, à casa do Senhor. Estarmos juntos aqui como igreja. Sabemos que estávamos juntos, cada um em sua casa, mas nada se compara a estar aqui novamente. Que possamos ser gratos por essa noite, por essa retomada e que possamos com consciência adorar o Senhor aqui como igreja juntos. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor? Vamos fazer uma oração de gratidão por esse recomeço, de gratidão porque estamos aqui, porque temos saúde, porque o Senhor nos trouxe aqui. E que você possa se colocar diante do altar dele, da presença dele, pedir que ele venha sobre a sua vida, falando ao seu coração, recebendo a sua adoração. Amém? Eu peço à nossa irmã Branca que faça uma oração ao Senhor nessa noite. Amém. Deus grandioso, Deus gracioso. Rendemos, Senhor, louvores ao teu nome, rendemos graças a ti, pois tu és o Senhor das nossas vidas. Acreditamos, Senhor, que é o Senhor quem conduz os nossos passos, quem conduz o teu rebanho. E nós estamos aqui, Senhor, em busca desse bom pastor que tu és para nós, para louvar e exaltar o teu nome, para dizer o quanto somos gratos a ti, porque o Senhor nos permite estar aqui, porque o Senhor nos permite te louvar, te adorar, te exaltar. Ó Pai, muito obrigado por este momento. Senhor, vem receber a adoração do teu povo, a tua igreja te clama. Nós precisamos, Senhor, de ti, da tua presença. Clamamos, Senhor, pela tua graça sobre nós, pelo teu amor derramado sobre as nossas vidas. Queremos, Senhor, sair daqui cheios da tua presença, cheios do teu poder. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós a cada dia e nessa noite, recebendo toda adoração, todo louvor, pois é para ti, Pai. Te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Abra suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Iremos ler do versículo 3 ao 9, que fala de quando Jesus foi ungido em Betânia.
Marcos 14, do versículo 3 ao 9. Amém? Diz o seguinte: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixe-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Os irmãos podem sentar. Que possamos, como essa mulher, né, Maria, desde sempre ela se colocou disposta a estar aos pés de Jesus, a fazer dele a prioridade em sua vida. Que possamos fazer como ela, derramar diante do Senhor aquilo que nós temos de melhor, não deixar o que resta, o que sobra, mas trazer a presença dele aquilo que nós temos de melhor, o nosso puro nardo, que o nosso vaso de alabastro seja cheio nessa noite, para depositarmos diante do Senhor aquilo que temos de melhor para ele. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar antes de começar o louvor. Vamos louvar também, mas com salmos e hinos. Abram aí seus salmos e hinos no 360. Eu acredito que todos conhecem, mais perto quero estar. Para que possamos juntos cantar esse louvor, declarando ao Senhor que queremos estar diante dele todos os dias, em todo o tempo. E quando a morte vier sobre nós, estaremos também com ele, contemplando a sua face. Amém? 360 dos Salmos e Hinos. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero, meu Deus, de ti, mesmo a peregrinar na solidão, de noite a descansar por leito chão, em sonhos vou rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, minha alma cantará a ti, Senhor. Betel aqui verá por teu favor. Diga: em tudo ele de clamar. Em tudo hei de clamar, mais perto quero estar, mais perto
de ti. Quando a morte e quando a me vier buscar nos céus, achar-te ali, e irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido a nossa irmã Aline, estaremos fazendo agora um momento de louvor, onde podemos adorar o nosso Deus, cantar louvores a Ele. Mas antes eu peço ao nosso irmão Gilvan que esteja fazendo uma oração de louvor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Amém, Senhor. Amém.
Glória a Deus. Nós saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Saudade de todos vocês. Nós vamos continuar louvando, exaltando o nome do Senhor. Eu peço à igreja que se coloque em pé. E vamos louvar com alegria o nosso Deus, porque há uma vontade em nós de adorar a Deus. Essa vontade, ela vem do Senhor. É uma vontade de adorar, de louvar, de se alegrar, mesmo em meio às dificuldades, mas que possamos nos alegrar diante de Deus e louvar a Ele, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Há uma vontade em mim de adorar ao Senhor. Há uma vontade em mim de adorar ao Senhor. Há uma vontade em mim de exaltar o seu nome. E quando isso acontece eu não quero mais parar. As mãos se levantam, meu corpo quer pular. Que vontade de adorar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu estou na batalha, eu preciso adorar. Quando eu estou na batalha, eu preciso adorar. Quando eu recebo vitória, eu preciso adorar também. E quando isso acontece, eu não quero mais parar. As mãos se levantam, meu corpo quer pular. Que vontade de adorar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Glória a Deus. Te amamos, Jesus. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Esse é o dia que o Senhor me deu. Que vontade de adorar, que vontade de adorar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Te amamos, Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Te amamos, Jesus. Vamos louvar, vamos continuar exaltando o nome do Santo do Senhor, dizendo que teu é o reino, tua é a glória. Para todos sempre, Deus, nós queremos declarar: seja exaltado, Pai, seja engrandecido, Senhor. Glória a Deus. Pai nosso nos céus,
teu reino. Teu reino buscamos, tua vontade seja feita, aleluia, na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Te louvamos, Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Declare, Pai nosso. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome. Teu reino buscamos, tua vontade seja feita, aleluia, na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aleluia, sim, Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino para todos sempre, Senhor. É a glória pra sempre. Amém. Para todos sempre, Jesus. Para sempre, amém. Seja exaltado, Deus. Seja engrandecido, Deus. Para todos sempre. Teu é o reino. Diga isso. É o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Para sempre, Deus. Glórias a ti, Jesus. Aleluia.
Vamos continuar dizendo aleluia, aleluia, glórias ao teu santo nome, Jesus. Queremos te louvar, Pai, te engrandecer, Deus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. 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 Oh Deus, te louvamos, Senhor. Oh, mesmo quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória, aleluia. Então cante aleluia. 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 Aleluia a ti, Jesus. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me render em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 bom te louvar, Senhor. Como é bom te louvar. Em meio a tudo, toda circunstância contrária, adversa. Mas sabemos que o Senhor está conosco e a tua presença, ela nos consola, ela nos traz paz. Aleluia. Santo, santo, maravilhoso tu és, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar louvando enquanto estamos louvando. Aleluia. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo.
Nosso irmão Josélio estará passando, recolhendo os dízimos e as ofertas. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Glória a Deus. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Então basta somente esperar e confiar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com
Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu peço a nossa irmã Giovânia que esteja fazendo a oração de gratidão ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas dessa noite. Amém. Glória a Deus. A oportunidade de estar com o pastor, que possamos estar com o nosso coração, com a nossa mente voltadas à presença do Senhor. Amém? Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Queremos dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de poder estar aqui mais uma vez, junto com os irmãos. O Senhor nosso Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos concede a oportunidade, como assim postei nos nossos grupos, a oportunidade e o privilégio de voltar a nos reunir, de voltar aos cultos de maneira presencial. E o motivo é de louvar a Deus. O motivo também é de nos humilhar diante de Deus, tanto para louvar a Ele, como também para pedir perdão ao Senhor no que pecamos contra Deus. Quantas vezes nós relaxamos, quantas vezes nós podemos dizer que desprezamos o culto por qualquer motivo. E isso não agradou a Deus. Temos certeza absoluta que esta pandemia também é o tratar de Deus com o seu povo. Então esperamos em Deus que Ele restaure a sua igreja, restaure o seu povo. Esperamos em Deus que Ele faça com que o nosso coração tenha aquele ardor, aquele fervor pelo culto, pela adoração, pela exaltação ao nosso Deus. E que, irmãos, possamos nos esforçar em aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede. Tantas oportunidades perdidas. Que Deus nos perdoe. Vamos orar. Nossa irmã pede oração pelo seu irmão. Pedindo oração pela irmã, não é isso? Então, nossa irmã Anaí está pedindo oração para o Zezinho, e nós vamos orar. Vamos orar pelos demais que estão enfermos. Nosso irmão Agenir, eu creio que Deus, nossa irmã Maria Lima, cremos que Deus
a de usar da sua misericórdia e da sua graça. Irmãos, oremos neste momento. Não fiquem de pé, aqueles que estão conosco aqui. Ore a Deus por aqueles que citamos nesta noite, por outro que você conhece, você possa invocar a Deus. Soberano Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, pois a tua palavra nos garante que os teus ouvidos estão abertos à nossa oração. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Porque segundo os nossos pecados, Senhor, o Senhor não nos ouviria a oração. Mas o Senhor, ó meu Deus, com a tua graça e com a tua misericórdia, com a tua bondade, pelo nome maravilhoso e precioso do nome de Jesus, o qual oramos, o Senhor atende sim a nossa oração, por pura graça, louvado seja o teu santo nome. Toma diante de ti, ó Deus, as pessoas que citamos nesta noite, pessoas que estão enfermas, doentes, acometidas até mesmo desse vírus, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia, que o Senhor estenda da tua mão, Senhor, de graça, daquele favor que aqueles que oramos neste momento, o Senhor também não merece, Senhor, em favor dessas pessoas, para restaurar a sua saúde, para trazer de volta a sua saúde, para restaurá-lo completamente. E cremos, meu Deus, que basta somente uma palavra tua, somente uma palavra tua, para que aquele que está enfermo, doente, aquele que está acometido com o vírus, seja completamente curado. Então oramos ao Senhor, para que o Senhor sare. A palavra diz que é o Senhor que sara de todas as nossas enfermidades. Soberano Deus, toma também em tuas mãos, ó Senhor, os médicos, a equipe médica, os medicamentos, o tratamento, Senhor, que aqueles que nos pedem oração, que aqueles que estão enfermos, estão precisando neste momento, e capacita a medicina, capacita os médicos, Senhor, dai aos médicos, Senhor, sabedoria, conduz o coração dos médicos, Senhor, para que tratem de uma vida, para que tenham amor à vida, Senhor, e que eles de fato estejam, Senhor, dando o máximo de si pelos que estão doentes, e cremos que o Senhor, também usando a instrumentalidade da medicina, há de sarar aqueles que estão enfermos. Nós cremos, ó Deus, a tua palavra diz que todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra. Então pedimos ao Senhor nosso Deus, tem misericórdia e sara os que estão enfermos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Os irmãos podem sentar. Amados irmãos, aqueles que estão nos acompanhando sabem que nós estamos no livro de Juízes. E vamos mais uma vez para o livro de Juízes, capítulo número 11. Juízes, capítulo número 11. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Livro de Juízes, capítulo de número 11, do versículo 1 ao versículo 3. E o texto sagrado diz assim: Era então Jefité, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Só esse texto. Nós vamos observar alguns textos depois do capítulo 10, do próprio capítulo 11 e do capítulo 12. E eu queria pensar com vocês nesta noite, que Deus estabeleceu um alvo para que possamos ir em direção a esse alvo. Deus estabeleceu que a sua igreja esteja em direção ao alvo. E qual seria esse alvo? Este alvo é os cristãos, o seu próprio povo, glorificar e exaltar a Deus. O alvo é o cristão, o próprio povo de Deus,
ser bênção, adorar a Deus. Então nós vamos pensar que Deus estabeleceu um alvo para o seu povo. E pensando aqui em Jefté, nessa história que vai envolver o capítulo 10 e o capítulo 11, o capítulo 12, Jefté e o povo perdeu o alvo que Deus tinha estabelecido para eles. Então nós vamos ver nessa história. E nessa história, irmãos, podemos perceber que de fato mesmo, o povo perdeu o alvo. Jefté também perdeu o alvo por um momento. Então, por um momento, o povo de Deus perdeu o alvo. E Jefté perdeu o alvo de glorificar a Deus, o alvo de exaltar a Deus, de adorar a Deus, de ser bênção. E eu acredito que não somente o povo de Deus, na época aqui dos juízes, não somente a Jefté, mas todo o povo de Deus na história, por um momento, sabe, ele perde o alvo. Sabe, por alguns momentos na vida de um cristão, ele relaxa espiritualmente, ele desobedece a Deus e ele peca contra Deus. E pecando contra Deus, com certeza ele perde o alvo. Mas a vontade de Deus é que estejamos em direção do alvo, que não percamos o foco de hipótese nenhuma. Deus estabeleceu para o seu povo um propósito e devemos seguir esse propósito. Então, irmãos, qual foram os problemas ou qual foram os pecados que este povo aqui, na época de Juízes e Jefté, sabe, levou o povo a perder o foco? Eu queria ver os problemas, os pecados do povo que levou a Jefté e este povo a perder o foco. E em primeiro lugar, queridos irmãos, nós já vimos, mas eu quero repetir um pouco, o povo perdeu o foco quando eles deixaram o Senhor. Foi isso que nós vimos no último culto online, que nós aqui estávamos participando. Quando o povo deixou o Senhor, e isso está registrado em Juízes capítulo 10, ou seja, Juízes capítulo 10 e versículo 6, nós vamos observar justamente isso. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram aos Baalins e a Astarote e aos deuses da Síria, aos de Sidom, aos de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, deixaram o Senhor não servir. Pecados de apostasia. Serviram aos ídolos, como já vimos detalhadamente no último culto online. Serviram aos deuses das nações. Eles serviram a eles porque quiseram servir. Lógico que eles estavam debaixo de um poder, de um pecado que os conduzia a isso. Mas, irmãos, eles quiseram deixar ao Senhor e foram servir aos ídolos. E a Bíblia diz que eles deixaram ao Senhor, deixaram de adorar a Deus, deixaram de ser uma bênção, deixaram de cultuar ao Senhor, deixaram de fazer em tudo na sua vida, porque o apóstolo Paulo já orientava a igreja aos Coríntios: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, façais tudo para a glória de Deus. Quer eu esteja comendo, quer eu esteja bebendo em qualquer lugar, na minha casa, em outro lugar, seja qual for a bebida, eu estou bebendo para a glória de Deus, eu estou comendo para a glória de Deus, eu estou me vestindo para a glória de Deus, eu estou vivendo para a glória de Deus. As minhas palavras têm sido uma bênção, os meus ouvidos têm sido uma bênção, têm sido para a glória de Deus. Eu tenho ouvido as coisas que não agradam a Deus, que não satisfazem a Deus. Eu tenho ouvido as coisas, irmãos, que têm me tirado do foco, sabe? Tem coisas na nossa vida que têm me tirado daquilo que Deus estabeleceu para mim. Tenho me desviado, tenho me afastado do propósito que Deus estabeleceu para a sua igreja, para o seu povo. E não foi diferente nos dias de Juízes. O povo deixou o Senhor, o povo abandonou o Senhor, o povo não quis o Senhor, o povo estava completamente afastado do Senhor. O Senhor Jesus Cristo,
Ele disse o seguinte, em Mateus 24, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Com certeza, nos dias dos juízes, nos dias de Jefité, com certeza o que houve no coração daquele povo foi um esfriamento do amor que aquele povo tinha por Deus. O povo esfriou o seu amor por Deus. Aquele fervor, aquela chama que o povo tinha por Deus esfriou. É como que tivesse tomado um balde de água fria. É como se tivesse, de fato, irmãos, quase apagado toda aquela chama no coração do povo por Deus. O povo não tinha paixão por Deus. O povo não tinha amor por Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias, nos nossos dias, aconteceria isso. Sabe, muitos perderiam o foco. Muitos perderiam, sabe, irmãos, o alvo. Muitos perderiam, irmãos, aquilo que Deus estabeleceu para nós por causa da frieza desse amor. Da frieza desse amor. Podemos observar ainda, aqui em segundo lugar, podemos observar outro problema, ou seja, outro pecado, na época dos juízes, na época de Jefité, que fez com que aquele povo perdesse o alvo. O alvo, como já disse aos irmãos, era glorificar a Deus, era ser uma bênção, era exaltar a Deus. O que levou aquele povo a perder o alvo? Você viajar aí no capítulo 10 de Juízes, versículo 17 e 18, o texto sagrado vai dizer assim, que de fato aqui é a ausência de liderança. A ausência de liderança também pode levar uma família, uma igreja, até mesmo uma nação, um povo a perder o foco. Porque, irmãos, Deus instituiu que na família haja liderança, Deus instituiu que na igreja haja líder, Deus instituiu que no povo haja líder. E na época dos juízes, não havia líder. Não havia um líder que conduzisse a toda a nação. De repente, Deus levantava um juiz, e ele liderava por 8 anos, liderava por 20 anos, mas não tinha uma pessoa, irmãos, que estivesse ali sempre conduzindo o povo. A Bíblia vai dizer, e eu já disse aos irmãos, o último versículo de Juízes, cada um fazia o que achava que era reto. E a questão não é fazer o que eu acho que é reto. Aquele povo já tinha em mãos, aquele povo já tinha, podemos dizer, entre eles, sabe, a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Aquele povo já sabia qual era a vontade de Deus, qual era o propósito de Deus e qual era o alvo que eles deveriam seguir, atingir. Mas não, o final de Juízes vai dizer o seguinte, o último versículo deste livro, vai dizer que cada um fazia o que achava que era reto. E não é assim, eu achar o que é reto. É de fato cada um fazer o que é reto segundo a Escritura Sagrada, segundo a palavra de Deus. Então, como estamos falando aqui, um dos problemas, um dos pecados, o segundo lugar aqui, é a ausência de liderança. Então, capítulo 10, versículo 17 e versículo 18. Versículo 17, versículo 18 vai dizer o seguinte: tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a peleja contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Quem é o homem dentre nossas tribos que vai liderar esta guerra? Quem é o homem que vai se levantar contra os nossos inimigos? Quem é o homem que vai estar à frente do povo de Deus, liderando, conduzindo o povo à vontade de Deus? Quem é o homem que vai conduzir o povo a uma vitória, que esta vitória foi Deus que estabeleceu? Quem é que vai liderar? Quem é que vai estar à frente? E o que nos parece, queridos irmãos, não tinha ninguém aqui à frente do povo. Que nós podemos entender, irmãos, não tinha ninguém com o coração voltado a servir ao Senhor nesse sentido. E podemos sim até mesmo entender, irmãos, que foi a falta de liderança que levou este povo a pecar contra Deus.
Lógico, irmãos, que mesmo o povo de Deus tendo Moisés na sua vida, o povo pecou, mas na maioria das vezes, irmãos, Deus inquietava ali o coração de Moisés para pegar o povo e trazer o povo para a vontade de Deus. Observe. E aqui, queridos irmãos, o povo estava completamente disperso, o povo estava completamente longe de Deus, deixaram ao Senhor e não havia um líder que inquietasse o coração daquele povo, aconselhando, exortando aquele povo para que aquele povo voltasse para Deus. O povo perdeu o alvo. E podemos entender que foi por falta de liderança. Por isso que o versículo 1 e o versículo 2 e 3, foi o versículo que eu li, sabe? Jefté, já grande, os seus irmãos, filho de outra mulher, eram filhos todos de Gileade, como diz o texto, eles expulsaram os filhos da mulher de Gileade, expulsaram a Jefté, que era filho de uma prostituta, né? Vai embora daqui. Agora, queridos irmãos, o que podemos observar que, de fato, isso foi um grande problema. Não havia ali alguém para conduzir. Imagina uma família, mesmo tendo um homem, e esse homem, ele não toma a posição, esse homem não se desperta para liderar a sua casa. Imagina uma família, sabe, tendo um homem na sua casa, uma igreja tendo um pastor, tendo um líder, um povo tendo um líder na nação, que seja alguém relaxado, que não se importe com a posição que Deus o colocou lá, de autoridade, para reger a casa, sabe, para conduzir a casa e conduzir segundo a vontade de Deus. Com certeza não vai andar bem, com certeza vão perder o alvo. Alguém já disse, dizem os estudiosos, que uma igreja sem um pastor é uma igreja deficiente. Uma família sem um líder para conduzir aquela família é também deficiente. Imagina um líder na nação que seja corrupto, um líder da nação que não se importe com a justiça, não se importe em conduzir o povo na verdade. É uma tristeza. E aqui, com certeza, foi a ausência de liderança. Eu quero observar com vocês, né? Porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus, ele escolheu ou chamou pessoas para liderar o seu povo. Eu queria olhar com vocês agora com respeito ao Novo Testamento. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 15. E esse texto sagrado vai dizer o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres. Deus concedeu à igreja, né? Deus chamou para a igreja, sabe? Como ele diz aqui, apóstolos, ele vai nos dizer aqui evangelistas, pastores e mestres. E ele continua dizendo o seguinte: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Observe, se uma igreja não houver um pastor, um mestre, um líder, sabe, irmãos, ela é deficiente. E o povo pode perder o foco, pode perder o alvo, porque os pastores e os mestres da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, vai dizer que era para o aperfeiçoamento dos santos. Um pastor na igreja, um líder na igreja, ele tem um propósito por Deus, é para aperfeiçoar os santos. E ele continua dizendo, até que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, para que não sejamos meninos, imaturos, para que não sejamos aquelas pessoas que não têm maturidade, não têm conhecimento sobre Deus, sobre a Escritura Sagrada. Então é necessário, segundo a Escritura Sagrada, segundo a Bíblia Sagrada, é necessário que haja líderes. E o texto vai dizer, queridos irmãos, né? Mas seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Então os líderes conduzem a igreja segundo a vontade de Deus para o alvo. Para o alvo. Os líderes ensinam a igreja, os líderes que foram convocados por Deus, chamados por Deus, escolhidos por Deus, eles conduzem a igreja para acertar o alvo.
Eles ensinam a igreja, que a igreja tem um propósito, tem um objetivo, tem uma direção, é glorificar a Deus, é ser uma bênção e exaltar ao Senhor. A Bíblia Sagrada, cheia das suas exortações, dos seus conselhos, que é transmitida pelos servos do Senhor para que o povo acerte o alvo, para que o povo chegue até lá. E aqui podemos encontrar, na época dos juízes, um problema seríssimo, a ausência de liderança. A falta de um líder com autoridade, não com autoritarismo, não tirano, não, mas com autoridade, com poço, sabe? Um líder que não seja precipitado no falar, precipitado no julgar, precipitado no decidir as coisas. Precisamos de um líder, precisamos, queridos irmãos, líder na família, líder na igreja, líder no meio do povo de Deus, que seja sábio. Para isso é necessário que o povo de Deus, desde aquela época, de todas as épocas e dos nossos dias, vocês estejam orando pelos pastores. Para isso é necessário que vocês estejam dobrando o joelho e orando a Deus. Deus, concede ao teu servo a graça, concede ao teu servo sabedoria, concede ao teu servo tudo aquilo quanto ele precisa para pastorear o rebanho. Imagina que você espere que o servo do Senhor, que alguém que prega a palavra do Senhor, pregue muito bem, que lhe alcance com a palavra quando você nunca orou por ele. Todos nós temos a responsabilidade de orar para que não possamos perder o alvo, perder o foco, perder a direção. Por falta de liderança, eles perderam o foco. Em terceiro lugar, irmãos, qual foi o problema ou qual foi o pecado que afastou aquele povo do foco, do alvo? Sabe o que foi? Eu estava pesquisando aqui e vi o desprezo entre irmãos. Capítulo 11, nós lemos do versículo 1 ao versículo 3. Porque Jefté era filho de uma prostituta, então agora aqueles seus irmãos, filho da mulher legítima de Gileade, olha, expulsando. Porque Gileade, ou seja, porque Jefté é filho de uma prostituta, agora aqueles irmãos, sabe o que é que os outros fazem? Dão as costas. Então podemos ver claramente, queridos irmãos, que aquele povo perdeu o foco, aquela família perdeu o alvo de adorar a Deus, de glorificar a Deus, por causa do desprezo que eles causaram entre os seus irmãos. O desprezo. Para isso, uma família deve ter muito cuidado. O esposo não pode desprezar a esposa. A esposa tenha muito cuidado para não desprezar o seu esposo. Os filhos tenham muito cuidado para não desprezar seus pais. E vice-versa. Os pais tenham cuidado para não desprezar os filhos. E os irmãos. Na nossa sociedade não é diferente do caso de Jefté, ou seja, o caso de Gileade. Muitos homens da nossa sociedade, ele tem a sua esposa e por aí encontrou outra mulher e de repente tem outro filho. Se isso acontecer, que os irmãos não desprezem uns aos outros. E principalmente os filhos. Eles não têm culpa da irresponsabilidade daquele homem. Principalmente. Não tem culpa. Não despreze, não dê as costas. Não dê as costas. Um dos maus que tem acontecido nos nossos dias é o desprezo, muitas vezes, entre os irmãos. E por causa disso, aquela família perdeu, sim, o alvo. O alvo não é acertar e glorificar a Deus. O alvo não é em direção à vontade de Deus, glorificando, exaltando, bendizendo. O alvo não é ser uma bênção. Onde foi que os irmãos de Jefté foram uma bênção? Onde foi que os irmãos de Jefté glorificaram a Deus nesse aspecto? Onde foi que os irmãos de Jefté, sabe, irmãos, eles acertaram o alvo, pelo contrário, eles erraram. Eles pecaram. Problema de pecado, nós não estamos falando aqui de problema de saúde, de um problema financeiro,
nós não estamos falando desse problema, o problema natural, estamos falando do problema pecado que nos faz, de fato, errar o alvo. Todos nós, do mais novo ao mais velho, do mais velho ao mais novo, nós temos um propósito estabelecido por Deus e devemos seguir, sabe, esse propósito e glorificar a Deus. Nós existimos, irmãos, né, para servir. Não vivemos, não esperamos viver para ser servido. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso. Mas nós vivemos para servir. O Senhor Jesus Cristo veio para servir e deu a sua vida em resgate de muitos. E o resgate de muitos, aqui estamos, salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Em resgate de muitos, todos os cristãos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio para servir. Ele veio com o propósito de fazer a vontade do Pai e glorificar o Pai. João capítulo 7, ou seja, capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, né, que Ele glorificou ao Pai, consumando a obra que Ele tinha para fazer. Fazendo a vontade do Pai, Ele veio com um propósito. E nós também estamos aqui com um propósito de ser bênção, de servir a Deus, de servir ao nosso próximo. Estamos aqui com um propósito de exaltar ao Senhor em todo o nosso coração, e muitas vezes com atitudes como essa, de desprezo entre a família, perdemos o foco. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se alguém não tem cuidado dos seus, se uma família, se um homem não tem cuidado, amor, carinho, respeito pela sua esposa, a sua esposa pelo esposo, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais, os irmãos entre um e outros, sabe? Se eles não têm este cuidado, como disse o apóstolo Paulo, e especialmente pelo da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o miserável beberrão de cachaça. E é pior do que o idólatra. E é pior do que aquele que você não dá uma prata lá fora, do que aquela que você diz assim, não vale um pedaço de pão. Pastor, que exagero é esse? Não é exagero. A Bíblia diz que é pior do que o descrente e ter negado a fé. Porque isso é perder o alvo. Em quarto lugar, que está relacionado ao terceiro aqui, desprezo entre irmãos, o que fez esse povo perder o alvo foi um conflito entre o povo. Está bem relacionado aqui. No capítulo 12 de Juízes, versículo de 1 a 3, se estiver com a Bíblia aí próximo, pode ir. Capítulo 12, de versículo de 1 a 3. Algo interessante nessa história. Porque depois o povo chama Jefité para liderar. Aquele homem que tinha sido expulso pelos irmãos do meio da família. Não dá para você estar no nosso meio, vai embora daqui. Sabe? Mas as tribos agora vão procurar um homem para liderar, ir contra os filisteus, ir contra os filhos de Amon, para guerrear e nos libertar desse jugo. Então encontra Jefté. Depois, né, que Jefté vence a guerra, ainda há um conflito entre o próprio povo de Deus. Conflito. Não existe conflito entre uma própria família, entre uma família. Existe conflito entre um povo, entre uma igreja. Existe conflito. E esses conflitos fazem com que a gente perca o foco. E aqui é o que acontece com Jefté. E observe o que diz o texto. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: porque fosse combater contra os filhos de Amon e não nos chamasse para ir contigo, queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Olha que afronta. Irmãos, isso aqui é uma tribo de Israel. Agora ficou com inveja, com ciúme de Jefté, porque Jefté reuniu um povo e venceu os filisteus, venceu os filhos de Amon, venceu os inimigos.
E agora, irmãos, esse texto vai dizer o seguinte, né? Que o povo de Deus, os homens de Efraim, vai até Jefité. Você não nos chamou, e Jefité tinha chamado. Mas você não nos chamou, sabe o que é que vamos fazer? Vamos botar fogo na sua casa com você dentro. É um conflito entre uma nação. Interessante ali que é teocracia, o povo de Deus governado por Deus. Entre o mesmo povo, sabe? Aqui. Aí, o que é que acontece? Vamos para o versículo 3, versículo 2. E Jefité lhe diz: eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. O Senhor os entregou nas minhas mãos. Porque, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes? Aí agora o que é que acontece? Jefité, sabe? Já que o povo vinha contra Jefité, já que houve aqui uma inveja, já que houve aqui uma discussão, um conflito entre o próprio povo de Deus, Jefité se levanta com seus homens, irmãos, e mata muitos homens de Efraim. Muitos. Aí aproximadamente uns 40 mil homens. Foi um derramamento de sangue terrível. Terrível. Podemos dizer sim, que perderam o foco por causa de conflito. Perderam o foco por causa de conflito. Deus nos livre, dentro de uma família, dentro da igreja, dentro de um povo. Deus nos livre desses conflitos, dessas picuinhas, dessas coisas. Que gera, sabe, um grupinho para lá, um grupinho de cá. Que gera barreira entre nós. Que com certeza isso se torna agora partidarismo, né, semelhante ao povo, os cristãos da época do apóstolo Paulo. Sabe uma coisa, Paulo? Os cristãos lá de Corinto. Nós decidimos o seguinte: há um grupo na igreja que agora está seguindo e é do partido de Cefas, do apóstolo Pedro. E outro grupo que agora é do apóstolo Paulo. E outro grupo que é de outro, e temos o que é de você e temos o que é de Cristo. Divisão na própria igreja. Isso não glorifica a Deus. Isso não glorifica a Deus. Que Deus nos ajude para que o pastor esteja unido com os irmãos e os irmãos unidos com o mesmo propósito, para que em tudo possamos glorificar a Deus. Que Deus nos livre da inveja, do ciúme de um para com o outro, porque vamos perder o alvo, irmãos. Que Deus nos livre, irmãos, nos livre desta picuinha, deste conflito, porque vamos perder o alvo, o foco. Vamos perder o foco. Deus nos livre. Observando esses detalhes, eu quero trazer para os irmãos as palavras do Senhor Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 12, versículo 25. Diz assim o texto: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Dá para entender que não são as palavras do pastor, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo expulsa um demônio de um homem que não fala, sabe? Expulsa um demônio de um homem, então os líderes religiosos daquela época apontam para Jesus e diz que ele expulsa demônio por Beelzebul. E o Senhor Jesus Cristo disse: não, não é assim. Se Satanás expulsa Satanás, então daqui a pouco o reino dele não existe. E se, aí podemos aplicar, se a sua família estiver dividida, um para um lado, outro para o outro, se a igreja estiver dividida com partidos, com picuinhas, não tiver o mesmo propósito, o mesmo pensamento, a mesma ideia, glorificar a Deus, servir a Deus, não é? Estamos aqui para servir a Deus, estamos aqui para buscar a Deus, estamos aqui para louvar a Deus, estamos aqui para adorar o Senhor. Em casa, eu estou em casa, e você está na sua casa, você está no seu trabalho, eu estou em outra atividade. Todos nós temos o mesmo objetivo: viver um estilo de vida que glorifique, que exalte a Deus. Porque divididos não iremos a lugar nenhum.
não subsistirá. A igreja, em vez de crescer no conhecimento de Deus, a igreja, em vez de crescer no temor do Senhor, crescer em qualidade e em quantidade, ela murcha, desfinha, ela se acaba. Por causa de conflito entre o próprio povo. E aqui Jefité e aquele povo, foi terrível, a matança. E perderam sim o foco, perderam sim o mal. Quase dizimaram, quase acabaram uma tribo, um povo de Efraim. Derramamento de sangue terrível. E aqueles que fugiam da guerra, Jefité, ele é sábio em guerra, ele é inteligente nessa área, diz, vou esperar lá no rio. Eles vão passar por lá, a única saída. E se não soubesse expressar bem, os efraimitas tinham uma dificuldade em expressar certa palavra, quando ele falar aqui, eu vou sangrar. Não tá. E não glorificando a Deus. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Então, irmãos, outro problema aqui, nessa história, que fez com que perdesse o alvo, foi o voto precipitado de Jefité. Está em Juízes, né, capítulo 11, versículo 30 a 39. Juízes, ou seja, Jefité, quando estava guerreando contra os filisteus, contra os filhos de Amon, contra os inimigos de Israel, ele faz um voto ao Senhor. Senhor, se me deres vitória, se fores comigo, se me entregares os inimigos em minhas mãos, o primeiro que sair da minha casa eu te dou por holocausto. Eu te dou por oferta, por holocausto ao Senhor. Vou sacrificar e dar ao Senhor. Aí o que é que acontece? Na jornada, aqueles irmãos, Jefité tem vitória, Jefité consegue abater os inimigos, vencer os inimigos. Então agora ele volta para casa. Quem é o primeiro que sai da sua casa ao seu encontro? A sua única filha. Ele não tem filho homem, nem filho mulher, só a única que tem sai ao seu encontro. Sai, minha filha, tu és motivo da minha tristeza. Por que tu saíste? Oxe, o que é que aquele homem queria? Observe direitinho os detalhes. Ele queria que saísse um escravo, é? Que é fácil de matar ele. Queria que tivesse saído da casa dele um empregado, é? Ao encontro. O meu senhor está cansado, vou lhe dar água, vou lhe ajudar a descer do jumento, do cavalo, né? O que é que ele queria na mente? O primeiro que me encontrar, eu vou te dar. Irmão, sabe por que nós podemos dizer que ele perdeu o foco, Jefité, aquele que foi usado por Deus para libertar Israel, aquele que foi usado por Deus para dar vitória ao povo de Israel, para tirar o povo de Israel debaixo da escravidão, aquele que foi usado por Deus como instrumento, sabe, para vencer os inimigos do povo de Deus, diante daquelas lutas. Este homem agora erra o alvo. E errando o alvo, ele faz um voto precipitado. E a sua filha pede por 2 meses para chorar entre os montes a sua virgindade. E aqui os estudiosos eles ficam um pouco divididos, né? Há quem diga que Jefité, ele literalmente sacrificou a sua filha. E aqui Jefité erra o alvo. Deveria pagar o seu voto, mas o Senhor não aceitava sacrifício de homens, de pessoas, de ser humano. Quem fazia isso eram os povos vizinhos, os gentios. E Jefité deve ter visto isso entre os povos vizinhos e achou aquilo interessante. Alguém sacrificando, sabe, uma filha virgem, uma criança e dando aos seus deuses daquela época. Então Jefité disse, para eu agradar ao meu Deus, eu vou dar também quem primeiro sair da minha casa. Então há estudiosos que defendem que Jefité literalmente matou, sacrificou a sua filha para cumprir o seu voto. Ninguém é obrigado a fazer um voto. Porque nós somos tentados, eu acho que é tentados mesmo, pelo diabo, a fazer votos que nós não temos condição de cumprir. Prometemos tanta coisa a Deus e depois não cumprimos. Sabe o que é que a Bíblia Sagrada diz? Eu vou ler para você. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 a 5. O sábio Salomão diz o seguinte:
Quando a Deus fizer um voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. É melhor que não votes do que votar e não cumprir. Pastor, o senhor não pode chamar ninguém de tolo, idiota aqui na igreja. Mas Deus pode. A Bíblia diz o seguinte: Deus não se agrada de insensato, de tolo. Por que você faz um voto e não cumpre? Quando passar a pandemia eu vou para o culto. Quando for autorizado a abrir a igreja eu vou, porque eu estou com muita saudade. Deus tenha misericórdia de nós. Eu prometi dar ao Senhor e vou dar. Deu? O melhor caminho de Jefité era pedir perdão ao Senhor. Se humilhar, chorar, 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 se humilhar, chorar. E pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia. Eu fiz um voto e não vou pagar o meu voto, porque eu não vou matar minha filha, nem isso te agrada. Tem gente que quer ser macho até para cumprir uma palavra que não convém. Não convém. Tem promessas que é até pecado. Tem promessas que é até pecado. E ali estava Jefité. Completamente, eu posso dizer, que perdeu o foco, que perdeu o alvo, que perdeu sim aquilo que Deus tinha estabelecido para ele. Correndo aí contra o tempo, quero concluir dizendo o seguinte: qual foi o alvo que Deus estabeleceu para Abraão? Você já sabe. Ser tu uma bênção. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ser tu uma bênção. Então, irmãos, que agrade os homens ou não o meu procedimento, a minha atitude, o meu posicionamento, que agrade as pessoas ou não a minha palavra, eu tenho um propósito a seguir, que Deus estabeleceu para mim, é ser uma bênção. E ser uma bênção é glorificar a Deus. Se não glorifica a Deus, não é bênção. Pode colocar isso na cabeça. Se o que você está pensando em fazer não glorificar, não exaltar a Deus, não é bênção. Não é bênção. Entendemos pela Escritura Sagrada que nós temos, sim, irmãos, esse dever, ou esse propósito estabelecido por Deus, de acertar o alvo. Semelhante naqueles dias, dos dias de Jefité, os dias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ou até mesmo antes do ano 1500. O alvo era pegar um arco, lançar o alvo, soltar aquela flecha, acertei. O nosso alvo é fazer a vontade de Deus. Importa antes agradar a Deus do que aos homens. Irmãos, todo o povo de Israel, na época de Moisés, sabia. E depois de Moisés, deveria saber. E depois dos profetas do Antigo Testamento, e depois que fecha o cano do Novo Testamento, chega aos nossos dias, todos nós devemos saber o que Deus requer de mim, o que Deus requer de você. Não é o que a sua família requer de você. Não é o que o seu namorado quer de você. Não é o que o seu amigo íntimo quer de você. Não é o que a igreja, o pastor Daniel quer de você. Sabe, irmãos, o propósito, o nosso alvo aqui é o que Deus quer de mim. E eu quero ler esse texto para encerrar. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Quero ler esse texto. Tem que encerrar.
Vou ler. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que eu temas o Senhor teu Deus? Eu não sei disso, não. Ele quer que você respeite Ele onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja. E Ele continua dizendo, e andes em todos os seus caminhos, o Senhor quer de você, que você ande em todo o caminho do Senhor. Lâmpada para os meus pés, né? E luz para o meu caminho é a tua. E o texto continua, irmãos. E o ames, essa expressão aqui não pode ficar perdida, né, irmãos? Deus requer, Deus quer, Deus requer que todo o seu povo ame. O ame. O ame de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todo o ser. Eu já sei de qual, pastor. Pratique, irmão. Pratique. Porque talvez eu e você já perdeu o alvo há muito tempo. Amando a mim mesmo, tão egoísta. Amando, sabe, as coisas do mundo. Talvez perdemos o foco há muito tempo. Não, é porque eu posso ir um pouco para lá, para o mundão, e depois para a igreja. Você não está amando ao Senhor, você perdeu o foco há muito tempo. E o texto continua aqui, queridos irmãos, e o sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Como temos disposição, a verdade é essa, como somos ligeiros em servir aquilo que nos dá retorno financeiro. Se tem alguma coisa que vai me dar lucro, dinheiro, se tem alguma promessa, se eu tenho certeza que aquilo vai me dar bem, eu vou correr atrás de um jeito, de uma maneira. Não é errado trabalhar, não é errado ganhar dinheiro. Isso é bom, isso agrada a Deus. Você vai administrar para a glória de Deus. O problema é que muitas vezes essas coisas têm prioridade. E deixamos de servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. O problema é que corremos muitas vezes atrás das coisas, sabe, dos nossos próprios interesses. Isso não é acertar o alvo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém? Mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a essa aflição, mesmo num deserto, um cristão, ele pode acertar o alvo. Em meio a uma enfermidade terrível, ele pode estar lá firme com o seu coração fé em Deus. Seja qual for a crise financeira, de saúde, seja qual for o problema, desde que não seja pecado, você pode acertar o alvo e glorificar a Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar, encerrando? Tem algum canto? Tem? Não. Vamos ficar de pé, os que estão aqui. Os que nos acompanharam também, Deus abençoe. Obrigado pela presença. Domingo pela manhã, estamos aqui na Escola Dominical. Nosso irmão, amigo, Gilvan, está com a responsabilidade da Escola Dominical todo domingo pela manhã. E também nos domingos à noite, ele vai nos auxiliar assim que for possível. No culto de missões, quem sabe aí, né? Em breve. Então vamos orar. Antes de orar, eu quero avisar os irmãos aqui da igreja que, por enquanto, o nosso culto não será terça-feira à noite, também não será quinta-noite. Por enquanto, essa época fria, o nosso culto, ou oração, ou estudo bíblico, nós veremos será quarta-feira, às 19h30. Amém? Vamos orar. Amado Deus, queremos te louvar e te agradecer de todo o nosso coração pela tua presença conosco, pela tua palavra. Te louvamos e te agradecemos de todo o nosso coração. Bom é estarmos aqui porque o Senhor está conosco. Bom é estarmos aqui porque, ó Deus, Tu és o centro deste lugar, das nossas vidas.
Senhor, era passar tempo vir para aqui sem o Senhor, sem a tua palavra, para passar tempo. Então, Senhor, nós te louvamos por esse momento tão especial. Continua a derramar da tua graça, da tua misericórdia, da tua bênção sobre todo o teu povo, sobre todos, Senhor, que estão também participando, assistindo conosco, ó Senhor, em lugares distantes neste culto online. Abençoa todos. É a nossa oração, porque somos gratos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, deixa eu ir até a porta, não vou pegar na sua mão, eu quero ver só o seu rosto. Amém?